Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Natália e vamos falar hoje um pouquinho sobre algumas técnicas laboratoriais, iniciando pela centrifugação e o fracionamento celular. Mas para isso a gente precisa entender que, assim, qual é a finalidade de um teste laboratorial? A finalidade desse tipo de teste é justamente avaliar a condição patofisiológica do paciente, de modo a poder auxiliar o diagnóstico clínico ou até monitorar a terapia, né? E para que isso tenha realmente uma validade para a tomada de decisão, o resultado desse exame ele tem que apresentar nenhum erro, né? Então, é por isso que a gente costuma dizer erro total suficientemente insignificante, de forma que ele seja o mais próximo da realidade possível, né? Então, para isso, existe um fluxo processual básico para assistência laboratorial que é muito importante e que ele compreende basicamente 3 fases, né? Mais para frente a gente vê que não são só essas 3, mas para o nosso resumo aqui de forma básica nós temos principalmente 3 etapas. A etapa pré-analítica, que é uma etapa que compreende desde a indicação e a solicitação do exame, o preparo do paciente, a coleta, o armazenamento, o transporte. Essa é uma fase, né, uma etapa que tem muitos erros, porque além dela ter o componente, né, do paciente participando ativamente, e aí podem acontecer erros de interpretação das instruções para aquele exame, instruções passadas de maneira correta, né, de maneira equivocada, o não jejum, por exemplo, isso aí é um exemplo, né, de vários erros que podem acontecer na fase pré-analítica, fazendo então com que ela seja a principal responsável, né, por erros na fase pós-analítica. Então, na fase analítica, a gente vai ter a realização do teste em si. E aí é muito importante a manutenção dos equipamentos, é importante que esses aparelhos estejam em dia, que estejam com reagentes dentro da data de validade, que estejam sempre sendo verificados para que a fase analítica ela seja confiável e seja real, né? A fase pós-analítica ela vai compreender a análise do resultado, né, e propriamente dita a liberação desse laudo. Então, erros nessa fase vão dizer respeito principalmente a algum erro na entrega do resultado, né, entregar resultados trocados, fazer a análise de um exame incorreto e escrever o laudo como se fosse de outro paciente. Podem acontecer erros na fase pós-analítica também, mas dentro desse fluxo processual, a fase pré-analítica ela ainda compreende, né, a maior parte dos erros. E aí, dentro de um dos aspectos importantes da própria fase analítica, né, existem algumas técnicas. E uma das técnicas abordadas pela nossa unidade é justamente a centrifugação celular. Então, muitos de vocês sabem, a gente vai fazer aqui um breve resumo, as nossas células elas têm diversas organelas diferentes, como, por exemplo, a gente está mostrando aqui o núcleo, a membrana plasmática, o citoplasma, né, dessas células. E se a gente quiser separar essas organelas, a gente precisa colocar sobre ela, né, uma diferente força, né, uma força de centrifugação, para que cada tipo de organela seja separado por peso de acordo com a sua característica. Então a gente tem aqui 600 G por 10 minutos, a gente consegue romper núcleos e células, e aí 15.000 G por 5 minutos, a gente já consegue expor mitocôndrias, lisossomos. Então, se a gente fizer uma centrifugação mais intensa, de 150.000 G por 1 hora, a gente já vai conseguir no pellet, né, que é o centrifugado, ribossomos, mitocôndrias, cloroplastos, diversas estruturas dessa célula. E no nosso sobrenadante, que seria a parte de cima, a gente vai ter enzimas, RNA, metabólitos, íons, subunidades monoméricas, diversas outras estruturas, né? Então, só para resumir, a ideia da centrifugação é que na centrífuga, né, o que vai estar acontecendo ali? A gente vai ter aquele movimento de rotação. As moléculas, as partículas, né, elas vão ser separadas de acordo com a sua densidade. Então, elas vão ser arremessadas para o fundo do tubo de acordo com o seu peso. Da mesma forma que a gente consegue ver aqui. Então, os líquidos, eles vão tender a ficar na parte de cima e os sólidos vão ser arremessados para o fundo desse tubo. Quer um exemplo clássico disso? E aí eu posso até encerrar esse nosso micro resumo com esses exemplos? O nosso sangue.
para que seja feito, né, boa parte dos exames de sangue que nós fazemos no laboratório de análises clínicas, é necessário que seja feita uma centrifugação. E aí a centrifugação que a gente vai fazer é justamente para quê? Separar o plasma, que seria o componente mais líquido do nosso sangue, da parte celular e dos componentes sólidos. E quem são, né, esses componentes? Principalmente leucócitos, plaquetas, eritrócitos, que são as nossas hemácias e que compõem, né, quase metade do nosso sangue, né, da composição sanguínea. Dentro desse contexto, a etapa de centrifugação foi uma etapa que eu peguei para exemplificar as nossas técnicas, né, laboratoriais dentro da fase analítica. Ela tem uma importância muito grande. Então, isso já traz para vocês uma ideia de quão grande, de quão complexa é a fase analítica do fluxo laboratorial, né? Foi rapidinho mesmo, só para dar uma pincelada para vocês, tá bom? Espero que tenha ajudado um pouquinho a vocês. Qualquer dúvida, vocês sabem que podem falar comigo, tá bom, pessoal? Beijo e bom estudo para vocês.